Mateus, capítulo 10. Vamos com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor venha se agradar de nós nesta noite, nos ajuda, nos abençoa, nos dá saúde, Senhor, nos livra de todo mal, livra de toda enfermidade, nos guarda, Senhor, que o Senhor continue sendo provedor nas nossas vidas. Nos dá a direção que precisamos para aquilo que formos fazer, ó Deus, que a Tua mão de poder esteja estendida ao nosso favor, nos capacitando, nos dando graça, nos orientando, tudo para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada vida aqui presente, cada lar aqui representado, aqueles também que estão dirigindo-se para cá, que o Senhor possa trazê-los na Tua paz, e aqueles que por algum motivo, Senhor, não estarão aqui nesta noite, que o Senhor venha abençoá-los, ó Deus, dando graça, visitando, tirando os impedimentos, as barreiras, para que eles possam estar firmes, Senhor, na Tua presença. Ajuda a Tua igreja, o Teu povo. Continua fazendo, Senhor, uma grande obra aqui neste lugar. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com 2 hinos? Pode escolher. Pode ser o 25? Se eu Número 25. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória a Ti dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus grande e consolador. Ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os Teus, e mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Pode pedir outro. 26. 26. Né? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas De ouro e cristal, pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida
espadas e lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a unirá, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de violar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte, ser constantes a fontes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel operar. Se é glorioso pensar na grandeza, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos o mundo não podem ofuscar essa glória dele. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura aqui, irmãos. Eu vou procurar hoje falar bem compassado, porque eu não estou muito legal ontem e hoje, minha respiração está... Estou muito fadigado e está difícil para falar assim muito tempo. Nós vamos ler 3 versículos, Mateus 10. Eu vou me ater a um só aqui, mas nós vamos ler 3 para ficar dentro do contexto. Mateus capítulo 10, versículo 29, o 30 e o 31. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém? Aqui Jesus ele trazendo uma lição falando sobre o cuidado de Deus, não é? E interessante que quando nós lemos aqui que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. O que a gente entende por isso? Quem é que contou os cabelos da nossa cabeça? Deus. Alguém aqui já parou para contar os cabelos da sua cabeça? Não tem como, né? Não dá. Mas Deus ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça e, se Ele quiser, por todo o corpo. Isso significa cuidado de Deus. Quando nós vemos aqui que Deus ele sabe quantos cabelos, né, nós temos na nossa cabeça, tem uma outra expressão também que demonstra o cuidado de Deus quando diz que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça. Já viu essa expressão? Quando alguém diz assim, não se preocupa, nenhum fio de cabelo cairá da tua cabeça. Nós vemos essa expressão algumas vezes no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 14, quando Jonatas estava numa situação difícil, o povo livrou ele dessa situação.
Tem até na concordância que não vou ler por causa do tempo, mas depois os irmãos podem olhar lá. 1 Samuel 14:45, que o povo fala assim: olha, pelo tudo aquilo que Jonatas fez, nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça. O que isso quer dizer? Que o povo iria proteger Jonatas, né, filho de Saul, de uma situação, que o povo era favorável a ele. Então, veja que isso é uma expressão de proteção. Tem uma passagem também no Novo Testamento que fala sobre isso, aquela passagem quando Paulo está naquele navio indo lá para... A ideia era ir para Roma, né? Mas chega ali na ilha, o navio naufraga, e Paulo fala assim: olha, se vocês me ouvirem, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. O que isso a gente entende, então? É o cuidado, né, no caso de alguém para outra pessoa, ou até mesmo aqui dentro desse contexto, o cuidado de Deus para conosco. Mas o que significa nenhum fio de cabelo cair da nossa cabeça? O sentido não é que nada vai nos acontecer. Porque eu posso estar falando aqui agora e pode cair um fio da minha cabeça, um fio de cabelo. Poxa, mas falou que não ia cair nenhum, está aqui, ó. Quando você toma banho, se olhar o ralo do banheiro, você vai ver que tem cabelo lá. Então não significa o sentido literal de não cair o seu cabelo, mas significa que mesmo que você passe por situações difíceis, Deus ele é com você. Então a gente vai pegar alguns exemplos na Bíblia que Deus ele fez grandes promessas para muitas pessoas que tiveram dificuldades extremas, mas essas pessoas elas conseguiram ver o cumprimento dessa promessa de Deus porque confiaram em Deus, não é? O problema nosso, sabe qual que é? Eu estava pensando, é que assim, muitas vezes nós gostamos de resolver os nossos problemas, não é assim? Se não, para não dizer a maioria das vezes. Então, se você tem um problema, você quer ter condições, seja financeiras, seja físicas, seja o que for, para você ir lá e lidar com aquela situação e resolver aquele problema. Aí você não depende de ninguém, você vai lá com a tua própria força. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse desejo, às vezes até involuntário, né? Não sei se os irmãos já perceberam isso. Você vai perguntar se você confia em Deus. Quem confia em Deus aqui? Todos nós vamos falar que sim, não é verdade? Alguém vai querer falar que não? Todos nós vamos falar que sim, que nós confiamos em Deus. Mas sempre nós recorremos a Ele? Não. Então tem muita coisa que acontece que a gente vai lá e primeiro nós tomamos as nossas atitudes, não é? Aí muitas vezes nós lembramos de Deus quando a coisa já está difícil, está complicada, ou até mesmo já não podemos fazer mais nada. Aí, Senhor, me ajuda, e aquela história toda que todos nós conhecemos, né? Mas ao mesmo tempo que a gente gosta de ser assim, entre aspas, né, o nosso ego gosta de resolver as coisas por conta própria, nós também gostamos de proteção, não gostamos de proteção? Você saber que Deus está te protegendo, né? Você poder dizer isso, não, o Senhor é comigo e tal. Aí você pensa assim, na nossa cabeça nós queremos ser super-heróis. Cada um aqui quer ser um tipo de Superman. Né? Eu vou, eu sou forte, eu faço o que eu tenho que fazer para resolver meus problemas. Mas um Superman precisa de segurança? Não, porque se o cara é o Superman, para que ele precisa de segurança? Ele precisa de guarda-costas? E nós precisamos de proteção? Precisamos. Então isso mostra que nós não somos super. Crente ou qualquer outro nome que alguém queira dar. Não somos super. Somos falhos. Se fosse para a gente ser super, nós seríamos
super falhos. Aí acho que caberia melhor. Então veja, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque Deus ele cuida de nós, ponto final. A promessa de Deus não volta atrás. Quando Deus ele fala que ele cuida de nós, a gente precisa entender o contexto disso. No texto que nós lemos aqui, Jesus ele ensinando, ele diz, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E aí no 31, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lá em Mateus 6, também Jesus usa um exemplo parecido com esse. Quando ele fala ali sobre buscar o reino de Deus, a sua justiça, não é? Vamos dar uma olhada lá. Não andeis inquietos, Mateus 6,31. Não andeis inquietos, pois com que haveis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis o que necessitais. Eu quero o versículo antes. Aqui no 26, Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aí fala sobre o vestiário, o vestuário. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então veja que Deus está dizendo aqui, Jesus está ensinando, olha, se Deus ele cuida das aves, que elas não trabalham, elas não produzem. Você já viu algum passarinho plantando uma horta e falando, essa aqui é a minha plantação, que amanhã eu estou a fim de comer uns grãos diferentes e ninguém mexe aqui que é meu. Não. Pelo contrário, você planta e ele vem lá comer de graça, né? A natureza dele. E Deus prepara o alimento para a criação. E aí Jesus ele faz uma comparação, fala, olha, se Deus ele cuida da criação, ele cuida das aves do céu, ele cuida de todas as coisas. Se Jesus aqui está dizendo que nós temos um valor muito maior para Deus do que essas pequenas criaturas, e ele não vai cuidar de nós, seria a mesma coisa de uma mãe, por exemplo, ter um passarinho em casa e um filho, e ela lembrar de cuidar do passarinho e esquecer do filho, de dar comida para o filho. Seria uma coisa praticamente impossível, não é? Mas a Bíblia ainda usa uma comparação semelhante. A Bíblia ainda diz que ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, todavia, diz o Senhor, eu não vos esquecerei de vós. É uma coisa praticamente impossível. Por quê? Porque uma mãe ela não esquece do filho, ela ama o filho, e mesmo se ela vier esquecer por pouco tempo, a criança abre um berreiro que vai fazer ela lembrar rapidinho, né? E Deus diz, olha, ainda que aconteça de uma mãe esquecer, pensa numa mãe ruim, que não cuida bem do filho, ainda que ela esqueça, Deus não se esquecerá de todos nós. Então, tem que ter um ponto na nossa mente de certeza, de certeza, não é de incerteza, tá? É de certeza, de convicção, que Deus ele tem cuidado de nós. Agora, isso não diz respeito a nós não passarmos por situações difíceis ou até por um contexto que a própria Bíblia chama de tribulação ou de aflição, não é? Jesus não diz, no mundo tereis aflições. O que são essas aflições? São os problemas cotidianos, os problemas do nosso dia a dia, que a gente tem que lidar com eles. Quais são os problemas do nosso dia a dia? Dificuldade, tem dia que você está bem, tem dia que você não está.
Tem época que você está com dinheiro no bolso, tem época que o dinheiro está escasso. Tem época que você tem saúde, tem época que você está enfermo. Então, isso não significa que Deus se esqueceu de nós ou que Ele não nos vê mais. Não, muito pelo contrário. Significa que nós estamos no mundo, vivemos no mundo, muitas vezes passamos por aflições, mas em tudo o Senhor está conosco. Por quê? Porque Ele tem uma promessa de salvação para nós. E quando se aplica esse versículo que nós não perderemos nenhum fio de cabelo da nossa cabeça, ou que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, é que Deus ele já tem um plano preparado para o final. E Ele quer que a gente faça parte desse plano. O que depender dEle, Ele já fez, que foi a condição de salvação. Por que eu digo que Ele já fez? Porque Ele enviou Jesus, não é assim? Se não fosse por Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Jesus ele nos livrou dessa condenação. E pelo Espírito Santo e pela palavra agora, Ele nos mantém caminhando esse trilho de salvação. Ele nos mantém na linha, vamos dizer assim. Às vezes, nossa natureza velha quer nos tirar do caminho e o Espírito Santo, a palavra de Deus, trabalha em nós e nos coloca no eixo novamente. Por quê? Porque Deus ele tem um compromisso sério conosco. Ele não está brincando. Então isso tem que ser um ponto concreto, um ponto definido, um ponto que não nos gere dúvidas sobre o cuidado de Deus. Amém? Amém. Então, quando vier o problema, vier a dificuldade, creia, não, Deus está comigo. Eu estou passando por isso, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que nessa prova Deus está comigo. Eu sei que a palavra de Deus me instrui que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus e eu creio que Deus está comigo, esse momento de adversidade é algo que Deus tem para fazer na minha vida, que Ele vai glorificar o nome dEle lá no fim. Eu posso não estar entendendo hoje exatamente o que é, mas eu vou continuar na dependência de Deus. Eu não vou querer agir por conta própria, eu não vou querer ser algum tipo de super, como eu falei há pouco. Não, eu sou ou eu continuo sendo dependente de Deus. Vejam que Deus ele fez promessas a muitos homens, não é? Na Bíblia nós vemos muitas pessoas com grandes promessas de Deus. E vocês já pararam para pensar o que nos difere dessas pessoas? Esses dias eu falei numa escola dominical aqui que o conhecimento que nós temos hoje a respeito do plano de salvação, da obra de Deus, é muito maior do que, por exemplo, que Abraão tinha, que Moisés tinha. Aí você olha para Abraão, olha para Moisés, grandes homens de Deus, verdade, foram grandes homens de Deus, homens que creram, confiaram em situações extremas, mas a grande diferença na vida desses homens era justamente isso, era a fé, a confiança. Eles não eram supers. Onde que você vê Moisés se defendendo sozinho? Onde você vê Abraão querendo se virar sozinho? Eles tinham uma vida totalmente voltada para Deus, na dependência de Deus, né? Então, se eles conseguiram agir dessa forma, veja que Jesus fala, nós lemos um versículo aqui em Mateus 6, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? E olha como ele conclui o versículo, homens de pequena fé. Essa é a questão que faz a diferença para você conseguir contemplar o agir de Deus na sua vida ou não. Então quer dizer que se eu não tiver fé, Deus não age? Não, não é bem isso. O problema é que quando a gente não tem fé, a gente sai da direção. Porque se falta fé para a pessoa não fica parada sem fazer nada. Aí é que está o problema. A pessoa começa a agir por conta própria. E sempre que nós agimos por conta própria,
Sempre que nós agimos de acordo com aquilo que a gente julga ser correto ou não, nós corremos um sério risco de sair da direção de Deus. Enquanto você está na dependência, mesmo que a coisa está feia do teu lado, mas Deus está se responsabilizando. Até aqui vai, até aqui mexe. Lembra o caso de Jó? Né? Já parou para pensar como Jó, a vida dele mudou de uma vez? E foi uma coisa num estalo. Um tempo que o cara tinha uma família grande, tinha ali os seus filhos, tinha sua riqueza, tinha suas terras, sua criação e tal. Ele perdeu tudo. É como se pudesse dizer assim, olha, em uma tarde ele perdeu tudo que ele tinha. Veio um avisar, passou um povo aí, levou o teu gado embora, enquanto aquele estava falando, chegou outro. Aconteceu não sei o que, outra parte da criação morreu, aí veio o outro, tal coisa aconteceu, e por último, teus filhos estavam reunidos lá na casa de um deles, e bateu um vento, e caiu tudo, e morreram todos. Imagina a cabeça de Jó. De uma hora para outra. Perder tudo que tem, perder todos os filhos de uma vez só. Por que Jó, ele passou por essa situação? Mesmo com ainda as suas indagações, mesmo ainda com as suas interrogações, ele querendo algumas respostas, ele querendo entender algumas coisas, mas ele creu em Deus o tempo todo. As frases, as respostas de Jó mediante a isso, testificavam dele. E mesmo o próprio Deus testificou dele. Nós não vamos entrar aqui o porquê disso, porque a gente conhece a história, a gente sabe que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, que o próprio diabo foi lá e para querer colocar ele à prova e tal, mas não é nosso assunto. Mas Deus permitiu, e as respostas de Jó, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, eu cheguei nesse mundo sem nada, e nu eu vou voltar para lá, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Falar isso aqui agora é fácil. Você está sentadinho no teu banco aí de barriga cheia, que você já jantou, com a roupinha bonitinha, cheirosinho, porque na tua casa tem água, tem energia elétrica para você tomar banho, está tudo bonitinho, não falta nada, é fácil falar isso. Agora fala isso quando não tem comida na mesa, fala isso quando você não tem onde dormir, fala isso quando não tem energia elétrica em casa, fala isso quando alguém vem dizer que alguém muito querido morreu. É assim que as pessoas agem? Ou será que as pessoas, quando passam por isso, por que Deus? Por que disso? Por que daquilo? Então vejam, irmãos, que a nossa estrutura, mediante as tribulações, as aflições da vida, a nossa estrutura natural, ela é muito frágil. Hoje mesmo eu fiquei pensando, eu fui de manhã ao caixa eletrônico, eu precisava sacar um pouquinho de dinheiro lá para pagar um negócio, e eu fui a um supermercado que tem lá perto do nosso escritório, que tem uns caixas eletrônicos lá no estacionamento. Eu falei, eu vou aqui que é mais rápido, é mais perto. E eu cheguei lá, o pessoal do carro forte estava lá, abastecendo os caixas e como que é o nome dele? O rapaz que trabalha lá, escolta, né? Escolta. Estavam lá, o carro forte, uns 4, 5 caras tudo armados lá, um com uma 12 e os outros lá com um revólver. E eu fiquei parado ali perto esperando, e eu pensei, poxa, aqui não é um bom lugar para mim ficar esperando, né? E veio um maluco querer assaltar esse negócio aí, esses caras tudo armados. Falei, você toma um tiro de graça aqui, acabou tudo. Acabou. Ninguém pergunta para você se você vai viajar no fim do ano, se você tem passagem comprada para passear nas férias,
se você está pagando a prestação da tua casa, do teu carro, se você tem que receber algum dinheiro, ninguém quer saber. Você levou um tiro, dependendo onde pega, acabou a história, já era. Você não tem nem tempo de pedir perdão para Deus. Então, eu fiquei olhando e falei, como que nós somos frágeis? Às vezes a gente se acha tanto, e na verdade nós somos muito frágeis. Porque uma situação dessa, quantas pessoas todos os dias que não morrem vítimas de bala perdida? A gente ouve na TV todo dia falar sobre isso. O camarada está andando lá, vem um tiro do nada e tum, acabou, morreu. Então quer dizer, a grande diferença, irmãos, é nós termos fé em Deus. A nossa estrutura não nos garante nada. Quem somos não nos garante nada. A tua conta bancária não te garante nada, porque se você morrer, o dinheiro fica aqui. Você não leva nada. Dependendo da gravidade do ferimento, você não chega nem no hospital lá, mas o meu convênio atende o sírio-libanês, o Albert Einstein, tá? Você não chega nem na Vila Alpina aqui. Era Vila Alpina, né? Pois é. Quer dizer, eu falo Vila Alpina que é perto de mim, mas aqui tá mais longe. O lugar vai ser a Vila Alpina depois. Lá no cemitério. Então veja que não dá para confiarmos em nós mesmos. E Deus tem uma promessa que Ele cuida de nós. Né? Jó, a vida dele mudou de um instante para o outro. E Jó perseverou ali confiando em Deus. E quando Deus começa a falar, Jó se cala. E Jó chega a uma conclusão. Ele diz assim, olha, antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. Mas depois de tudo isso que eu passei, de todas as minhas perdas, de todo o meu sofrimento, de todas as minhas aflições, os meus olhos conseguem te ver. Ver a tua grandeza, ver a tua glória, ver o teu cuidado, ver a tua proteção. Por quê? Porque em situações difíceis, Deus é contigo. Em situações de enfermidade, Deus é contigo. Em situações de dificuldade financeira, Deus é contigo. Em qualquer situação de perda de algum ente querido, Deus Ele é contigo. Aliás, nós só vamos saber mesmo o que significa na prática a consolação do Espírito Santo é quando você se deparar na frente de um caixão com alguém que você ama lá dentro. Aí você vai aprender o significado literal que é consolador, do que verdadeiramente é o consolador. Que palavra que nós temos para dizer para alguém que perdeu um ente querido? O que você pode dizer de consolo? Não tem palavra para você dizer. Quantas vezes que você se depara com uma pessoa assim, você fica mudo? Você não tem o que falar. No máximo, eu sinto muito, dar um abraço numa pessoa e chorar junto com ela. Porque nada que você disser vai mudar a realidade da situação. E é nessas horas que o Espírito de Deus nos envolve de tal forma, porque nós pensamos muitas vezes em situações que é o fim na nossa vida. Eu acredito que aqui muitos tiveram experiência assim, de você olhar para aquela situação e falar: pronto, Senhor, agora acabou tudo, não tem mais o que eu fazer, aqui é um ponto final, aqui eu vou desistir, agora é meu limite. E talvez seja de verdade. Mas aí Deus ele te envolve de tal forma que quando você dá conta, a situação passou e você está de pé. Você continua em pé. E você depois consegue contemplar e reconhecer que puramente foi a graça e a misericórdia de Deus na tua vida. Quantas vezes, irmãos, nós chegamos a situações, dificuldades que nós passamos, eu já passei, de você não saber o que você vai comer de noite. Olha, eu sei que eu tenho para almoçar agora, tenho isso e isso. Mas à noite eu não sei o que eu vou comer. E nós não estamos aqui, tudo crescidinho, gordinho, bonitinho. Sinal que está comendo bem, né? Quer dizer, Deus não te desamparou, Deus não te abandonou.
Deus ele proveu. Talvez não foi a melhor refeição da tua vida, mas Deus não deixou faltar o pão. Você não foi dormir com fome. Esse é o sentido. Eu tenho cuidado de vós, porque eu conheço vocês, eu estou vendo lá na frente, até o cabelo de vocês está contado. Deus não está preocupado com outra coisa, Deus não está envolvido com um problema de outra pessoa e esqueceu do teu, não. Ele é capaz de ouvir a oração de todo mundo, de toda a população do planeta ao mesmo tempo e responder do jeito que Ele quiser. Mais de 7 bilhões de pessoas, se todo mundo resolvesse orar ao mesmo tempo, Deus escutaria todas. Fala 5 pessoas com você ao mesmo tempo para ver se ela não te deixa doido. Vem 5 conversar com você ao mesmo tempo, falando ao mesmo tempo, querendo tua atenção. Você não sabe para quem você olha. Você não sabe para quem você fica perdido. Eu não sei se eu escuto esse, se eu escuto aquele, porque eu vou ter que ouvir todo mundo, eu vou ter que responder. Eu estou perdido. Peraí, fala você primeiro, depois fala você. Com Deus não é assim não. Pode falar todo mundo ao mesmo tempo, que Ele ouve, entende e responde. Nós não podemos subestimar a grandeza de Deus, o poder de Deus. Quantos livramentos, quantas coisas que Deus fez na vida de pessoas. E sabe qual era o diferencial na vida dessas pessoas? O problema é que quando nós olhamos para a Bíblia, isso aí foi com Abraão. Abraão foi o pai da fé. Você acha que eu tenho uma fé como Abraão? Qual foi o diferencial na vida de Abraão? Crer. Qual foi o diferencial na vida de Moisés? Crer, confiar no Senhor. Vou dar um cajado na tua mão com mais ou menos de 1 a 2 milhões de pessoas para você liderar um faraó ensandecido. Se fosse nos dias de hoje, usaria a expressão sangue nos olhos, né? Aquele faraó com sangue nos olhos para matar o povo, com um exército atrás. Vou dar um cajado na tua mão, colocar um mar na tua frente, uma montanha de cada lado, afunilar o povo num beco sem saída, e falar assim: e agora? O que você faz? E o povo já te olhando feio: ó, você trouxe a gente aqui para isso? E aí Moisés, ele ora a Deus. Deus responde para Moisés, sabe o quê? Deus fala assim: Moisés, eis que te dou o poder, com o teu cajado fira as águas, o mar se abrirá. Foi assim que ele falou, bonitinho, para Moisés fazer? Tomou uma bronca ainda. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você já não viu o que eu fiz lá no Egito, das pragas? Você já não viu tudo que eu fiz a favor de vocês? Você acha que eu trouxe vocês até aqui para vocês morrerem no meio do caminho? O que você tem na mão, Moisés? É um cajado. Então tá bom, usa. Aí Moisés vai lá e toca nas águas e o mar abre. Tem que ter fé, não tem? Levou uma bronca ainda. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Está dormindo, Moisés? Você acha que eu trouxe você aqui para você morrer aqui? Tirei você de lá da escravidão, saindo de lá todo mundo rico com o ouro que o povo do Egito deu para eles. Vocês morreram aqui na beira do mar? Literalmente, né? Ou morrer na praia? Tem que ter fé, não tem? Às vezes você olha lá, você quer comer não sei o que, não tem. E a fé em Deus, Senhor? Também não é uma fé para Deus jogar um bife na tua cabeça, né? Senhor, abre uma porta para mim de trabalho, para mim ter uma condição melhor, para mim pôr comida em casa, comer o que a gente gosta. Abre uma porta, prepara para mim, Senhor. Prepara uma promoção no serviço. Prepara uma renda extra, abre uma porta para que o Senhor veja que a coisa está meio escassa aqui, a gente está meio com dinheiro contado. Eu estou falando de dinheiro, mas pode ser qualquer área. E Deus, Ele age, irmãos, mediante a nossa fé.
Mas o problema é que a gente sempre coloca uma palavrinha de 2 letras na frente que isso atrapalha a nossa vida. Quem sabe? Sim. Não é. Nós colocamos uma palavrinha de 2 letras na frente que isso aí dá um transtorno para nós. É o sim. É o eu. Não, porque eu preciso fazer, eu não sei o quê. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cair de joelhos e clamar a Deus para abrir a porta. Porque quando Deus abrir a porta, não tem capeta, não tem diabo, não tem demônio, não tem problema, não tem nada que vai atrapalhar você de conseguir. Porque você está indo debaixo da autoridade de Deus. Glória a Deus. Está indo debaixo da palavra de Deus. Por que o diabo não acaba com a igreja? Por que ele não fecha todas as igrejas? Por que as igrejas não deixam de existir? Porque tem uma palavra de Jesus sobre a igreja. Jesus ele disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que o diabo tente, se ele fecha uma aqui, abre 50. Ele não consegue acabar com a igreja, impedir de existir a igreja, porque tem uma palavra de Deus lançada sobre a igreja. Veja a importância de nós termos uma palavra de Deus lançada sobre nós. Quando Deus ele lança uma palavra sobre você, você tem uma situação que você precisa de uma bênção, e você ora e você busca, e Deus abre uma porta para você, acabou. Você faz a sua parte, que Deus se encarrega de que aquela palavra se cumpra na sua vida. E isso é o cuidado de Deus para nós. Eu lembro do testemunho de uma irmã, que a gente já concluiu aqui, e uma vez ela falando que o marido dela trabalhava numa empresa, ela tinha 4 filhos para criar, isso há muito tempo, não vou falar aqui. E essa irmã, eles estavam passando uma situação difícil, que o marido dela estava desempregado, a ponto assim dela estar preocupada com o que eles iam comer em casa. E é uma irmã de oração, uma irmã de fé, né? Teve uma vida na presença de Deus. E Deus, certa feita, ela orando e chorando, clamando a Deus, chorando por aquela situação. Deus falou com ela, falou: mulher, levanta, porque por esse problema você nunca mais vai chorar. Falou que poucos dias o marido dela arrumou um emprego numa empresa, acho que uma multinacional, e ele trabalhou lá não sei quantos anos, se aposentou lá, e eles nunca mais tiveram uma situação difícil como aquela. Né? Creio que podem ter passado por alguma situação difícil, mas não daquele jeito. Por quê? Porque Deus atendeu a oração dela. Quando Deus lançou uma palavra sobre a vida dela, Deus abriu uma porta. Falou: esse problema você não vai ter mais. E se Deus decretou isso para ela, acabou. Às vezes a gente não entende o que é que a gente precisa. Eu preciso me esforçar, eu preciso estudar, eu preciso não sei o quê. Sim, precisa. Você também tem que se qualificar, né? Você não vai chegar sem saber ler e escrever para fazer um teste que vai ser difícil você passar, não é? Você tem que ter uma noção básica para aquilo que você vai fazer. Você quer estudar engenharia, você vai ter que ter um conhecimento específico da área. Você quer estudar, quer ser advogado, você vai ter que estudar direito. Quer ser médico, vai ter que estudar medicina. Não adianta você estudar para ser piloto de avião e querer fazer medicina. Não vai dar certo, né? Deus faz um milagre, transforma a minha mente. Isso não existe. Então, a gente se prepara sim, mas se Deus lançar uma palavra sobre nós, irmãos, acabou. Se você bobear, eles batem na tua porta. Vem cá, eu não sei porquê, lembrei de você, precisava ter uma vaga de emprego ali, e a pessoa vem te buscar na tua casa. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas hoje realmente vivem desse jeito?
nos nossos dias. Quem é crente aqui há um certo tempo, tem mais experiência, sabe que a vida do cristão uns anos atrás, umas décadas atrás, era mais ou menos pautada como eu estou dizendo, não era, irmã Lívia? As pessoas, elas faziam tudo pautado em oração na direção de Deus. As pessoas conseguiam, eram abençoadas e conquistavam porque tinha uma palavra de Deus sobre a vida dela. Hoje o camarada estuda, gasta horrores para estudar, se forma com muito custo. Eu vi esses dias, estava conversando lá no escritório, lá tem uma funcionária nossa que falou que uma prima dela faz medicina. Não sei em qual faculdade que ela estuda. E o pai dela acho que é policial aposentado. E ele está trabalhando ainda, ele junta a aposentadoria, ele faz bico, ele faz não sei o quê, porque a mensalidade da faculdade dela é quase 10 mil reais por mês. Aí você faz uma conta básica. 10 mil por ano são 120 mil. 6 anos de curso, quanto que não dá de dinheiro? Aí a pessoa se forma e parece que essa pessoa em si parece que nem dava valor nisso, porque pelo que a prima disse, a pessoa saía para ir na faculdade e ficava enfiada no boteco lá, bebendo com os amigos lá, e não dava valor ao sacrifício do pai. Então, quer dizer, não fazia nem jus ao sacrifício do pai, né? Então, quanto de dinheiro que não vai? Quase 800 mil reais para se formar no curso. Quer dizer, tem gente que estuda tanto e o que é mais importante é a direção de Deus na sua vida, é a bênção, a palavra de Deus para te abrir uma porta. Porque o grande segredo hoje, que as pessoas não entendem, não é a cifra, não é o valor que você ganha, não é o número. Eu conheço gente que ganha horrores e é um saco furado. E tem gente que com pouco faz tanta coisa. Porque a bênção de Deus, a Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Então, se a pessoa é abençoada e próspera, o que ela tem na mão prospera. Eu já falei da minha avó aqui para vocês, né? A minha avó, mãe do meu pai, ela era analfabeta. Ela morreu com 84 anos. E ela foi viúva 2 vezes. O primeiro marido dela, ela teve uma filha, minha tia mais velha. O marido dela morreu, ele era motorista de caminhão, ele carregava madeira. Eles foram amarrar uma carga de madeira, o cara jogou a corda assim para ele pegar do outro lado. Tinha umas madeiras que não estavam bem assentadas, quando a corda bateu lá em cima, despencou aquele monte de madeira em cima dele e ele morreu. Aí depois ela casou de novo, depois de um tempo, com meu avô, né? Com o pai do meu pai. E aí teve mais 2 filhos e depois ela adotou. E o marido dela morreu novo também, o segundo marido morreu do coração, com 40 e poucos anos. E meu pai acho que tinha 16 ou 17 anos quando ele perdeu o pai dele. Aí meu pai que praticamente criou o irmão mais novo, adotivo. E a minha avó passava roupa, lavava roupa para ajudar. Ela tinha a pensão do marido, né, do último marido, e trabalhava assim para ajudar. E ela tinha a casinha dela, paga. No fundo, minha tia casou, construiu para ela. Meu pai, quando casou, construiu na frente. Eu morei lá até os meus 6 anos de idade, e depois meu pai comprou a casa onde ele mora até hoje. Você chegava na casa da minha avó, sempre tinha um café com leite, uma bolacha, um biscoito. Se você quisesse almoçar, jantar, ela não tinha luxo, era uma casa simples, mas era próspera. Quantas vezes a gente chegava lá, molecada, né? Ô vó, arruma um dinheirinho aí. Ela tinha um armáriozinho lá que ela abria, tinha umas canequinhas dela lá, com uns trocadinhos dentro, dava toda netraiada. Quantas vezes ela me emprestou dinheiro para tanta gente da família? E minha avó, ela tinha uma poupança, ela guardou um dinheirinho, ela pagava plano de saúde para ela não dava trabalho para ninguém, não dava custo para ninguém. E quando ela morreu,
O dinheiro que ela guardou, ela ainda falou antes de morrer, falou, esse aqui é para o inventário, para vocês não terem custo de nada, para os filhos não terem custo de nada. Deixou uma casa de herança para os 4 filhos, né, esse terreno com as 3 casas, e um dinheirinho guardado que eles pagaram o inventário, e ela não sabia ler nem escrever. Mas ela tinha uma sabedoria para administrar, e as coisas prosperavam de tal forma na mão dela, que era a bênção de Deus na vida dela. Então não é a cifra que faz a diferença, não é um número, não é alguém chegar para você e falar, eu ganho 10 mil reais. Mas o cara é um beberrão, o cara gasta dinheiro com prostituição, o cara gasta dinheiro com droga, o dinheiro dele não vale nada. Aí você pega aquele outro lá que ganha menos, ganha 1/3, 1/4 daquilo e vive bem. Você entra na casa dele, ele tem tudo direitinho, é feliz, é próspero, dá graças a Deus pelo que ele tem. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. A gente precisa aprender a viver dessa forma, crendo dessa forma. Situação difícil, todos nós passamos. Adversidade vem para todo mundo. Agora, a diferença é a maneira que nós lidamos com isso. É o que nós cremos em Deus na hora dessas situações. Amém? Amém. Então saiba, a partir de hoje, seus cabelos estão contados, tá bom? E não foi você que contou, senão você tinha contado errado. Vamos orar a Deus, irmãos? Vamos colocar em pé? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor venha aumentar a nossa fé nesta noite, que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, que possamos confiar mais em Ti, viver, Senhor, verdadeiramente uma vida pela fé, saber que o Senhor é aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas, porque tudo é Teu, Senhor, tudo o Senhor que criou, o Senhor formou, o Senhor é quem fez a terra e tudo que nela há. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos esses mistérios, Senhor, saber que as nossas vidas estão nas Tuas mãos, que o Senhor nos conhece, o Senhor tem nos formado, Senhor, desde o ventre das nossas mães, e que o Senhor tem um conhecimento pleno de tudo aquilo que somos. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos este mistério, a vivermos verdadeiramente uma vida de fé na Tua presença, a sabermos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é aquele que tem cuidado mesmo nas aflições, nos momentos de dor, de dificuldade, de luta. O Senhor não nos abandona, o Senhor é, muito pelo contrário, é aquele que nos consola, que nos conforta e que nos ajuda. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, sonda, Senhor, a cada coração, contempla a necessidade de cada um nesta noite, abre portas, ó Deus, acrescenta fé, trabalha, Senhor, de uma forma maravilhosa, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, nos dá uma noite na Tua paz, nos leva, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Não somente agora, mas para todo sempre. Digamos, amém.